Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Glória a Deus. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Diz assim: eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Até aqui podeis assentar. Glória a Deus. Aleluias. Ei, glória. Ó, mais um. Aleluias. E eu ainda complico mais a situação. Oh Deus, amém. É isso aí, amados. Eu quero falar um pouquinho sobre cura integral. Nós, seres humanos, nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. O interessante é que desde o pecado no jardim do Éden, o pecado também afetou o ser humano integralmente. Ou seja, em todas as áreas, espírito, alma e corpo. E com isto, agora nós, seres humanos, sofremos terríveis consequências em todas as áreas. Seu relacionamento com Deus, em seu espírito, sofre um vazio existencial e se angustia. Na alma, seus desejos e pensamentos estão corrompidos. No corpo, serve ao pecado, como também sofre enfermidades e morre. A nossa missão, a missão da igreja, é de trabalhar com o ser humano em todas as áreas. Quando nós olhamos para essa questão que nós estamos dando início aqui, você vai ver que pessoas estão sofrendo hoje, e o maior sofrimento não está mais ligado somente a físico. Porque antes você via que era muito fácil, apesar de sempre existir depressão e angústia e todas as questões, e as pessoas ainda não haviam um entendimento do que era uma depressão. Até um tempo atrás, quando se falava que alguém estava com depressão, desculpa do vocábulo, mas falava: essa pessoa está com frescura, isso não existe. Que depressão? Agora nós sabemos, depressão existe, é uma enfermidade na alma, e que esta enfermidade na alma, se não for tratado, leva a pessoa à morte. E quando nós tratamos a respeito disso, você vai ver que o espírito começa a se distanciar do Senhor, a alma adoece, e consequentemente, quando as emoções estão abaladas, também o corpo vai sofrer com enfermidades. Já trabalhamos alguma coisa relacionado a isso aqui algumas vezes. Quantas pessoas não chegam para o médico e dizem: doutor, eu estou com dor. E ali vem exames e mais exames, e o médico diz:
no físico você não tem nada. Se não existe uma enfermidade no físico, aonde é que está doendo? Aonde é que está esta dor? Como essa pessoa está sentindo dor, sendo que está refletindo no corpo, no físico, mas o físico não tem esta enfermidade. Então esta enfermidade, ela está na alma. Na alma. E o interessante, queridos, é que a depressão, ela tem atacado pessoas em todos os níveis sociais, em todas as raças. A depressão, ela tem atacado pessoas têm morrido e têm sofrido com depressão. Com certeza você conhece alguém que está sofrendo com depressão ou com uma angústia. Jesus, quando exerceu o seu ministério, ele demonstrou claramente seu modo de ação, restaurando as pessoas de uma forma completa, espírito, alma e corpo. E aqui nós vemos a necessidade das pessoas, a necessidade espiritual. Jesus religou as pessoas, era uma necessidade espiritual, e Jesus religou essas pessoas a ela. A palavra de Deus diz que nós estávamos cortados, mas o Senhor nos religou a Ele. A necessidade emocional. Nós éramos escravos. Só que esta escravidão, esta cédula que era contra você, que mantinha você em estado de escravidão, a palavra de Deus diz que Jesus cravou ela na cruz e nos deu a oportunidade de estarmos escrevendo uma nova história. Quando eu olho para o livro de Lucas, no capítulo 15, quando nós olhamos ali para o filho pródigo, que ele pega a parte que cabia a ele, pega a herança dele, e ele gasta dissolutamente, como nós bem conhecemos esta história. E ele extravasa de todas as formas, e ele gasta o dinheiro dissolutamente, como a palavra de Deus diz. E ele, quando não tem mais o que fazer, vai apacentar porcos, e lá apacentando porcos, ele começa a meditar, e ele começa a dizer: olha, quantos jornaleiros de meu pai não têm abundância, e eu aqui pereço de fome. E ele começa a trabalhar na sua mente: olha, eu vou voltar para o meu pai, e eu vou dizer para ele: olha, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. E o interessante dessa história é que, segundo historiadores, dizem que este pai estava constantemente esperando pelo seu filho. Todo cair de tarde, o pai estava na beira da estrada, esperando, olhando pelo seu filho, para o seu filho, que poderia voltar. E em um desses dias, realmente o filho volta. Só que, quando o pai olha, na verdade não era o filho que havia saído, porque este filho que havia saído era um príncipe, era um fazendeiro. E de repente está voltando um andarilho, roupas rasgadas, descalço, machucado, pés feridos, emoções abaladas. E o interessante desta passagem, o interessante aqui,
é que o pai, quando abraça o seu filho e se alegra com ele ali naquele momento, imediatamente o pai diz: trazei roupa, trazei um manto, símbolo de honra, símbolo de honra. O pai tira o anel ou dá o anel para ele e diz: olha, está aqui. Isto é símbolo de autoridade. Escravo não andava de anel, somente os príncipes, somente aqueles que tinham um poder aquisitivo maior. E esse moço estava em estado de um andarilho, mas ele não havia deixado de ser filho. Filho nunca deixa de ser filho, nunca vai deixar de ser filho. E o pai, ele tira o anel, ele dá o anel então para o seu filho, que era um sinal de autoridade. E o pai coloca as sandálias, que era o símbolo de que este moço não era mais um escravo, mas estava voltando a ser um príncipe. E aqui nós vemos restauração física, restauração emocional e restauração espiritual. É assim que Deus faz com cada um de nós, e é assim que Deus quer fazer com cada um de nós a cada dia. É dessa forma que Deus continua trabalhando com cada um de nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai ver pessoas sofrendo. Eu creio que o maior profeta, um dos maiores profetas que pisou essa terra, um dos maiores, é Elias. É Elias. E Elias, depois de batalhas duríssimas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai ver Elias entrando em uma espécie de depressão. Abra a tua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, por favor. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim, 1 Reis capítulo 19, versículo 4, diz assim: ele porém foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E aqui nós vemos Elias, depois de batalhas duríssimas, totalmente cansado, exausto, pedindo a morte. Sabe quem pede morte? Quem está em depressão, quem vive uma depressão. Mas o nosso Deus, maravilhoso como Ele é, sempre vai trabalhar na vida dos seus filhos de forma poderosa. E aqui vem o tratamento de Deus para curar o seu profeta. E aqui nós vemos alguns sintomas que mostram porque Elias estava depressivo. Primeiro, isolamento social. Segundo, perca de ânimo. Terceiro, desejo de morrer, desejo de dormir fora do horário.
E é exatamente tudo isso que Elias está sentindo. Mas quando você olha um pouco para trás aqui, desde do primeiro, de 1 Reis, do primeiro capítulo, você vai ver Deus trabalhando e Deus levantando um homem com força, com poder, ministrando na vida. E este homem é ousado na presença do Senhor. Mas muitas vezes as lutas, as fadigas do dia, as batalhas que enfrentamos, muitas vezes nos leva a viver momentos que nós vivemos como Elias. Isso quer dizer que acabou o ministério, acabou o chamado, acabou aquilo que Deus tinha planejado para você, acabou, findou o tempo teu, o teu ministério. Não acabou nada. Você só está cansado e com certeza Deus vai ministrar sobre a sua vida. Deus vai sarar você de uma forma integral, de uma forma poderosa, na alma, no corpo, no espírito. Deus vai ministrar sobre a sua vida. Mas sabe qual é a grande questão ou questionamento aqui? É que muitas pessoas, ao invés de procurar ajuda, sofrem sozinhas, estão angustiadas, estão depressivas, mas não procuram ajuda. Todos nós precisamos de um mentor espiritual. Todos nós precisamos contar com pessoas maduras, cristãs, que nós podemos abrir o nosso coração e falar: olha, eu não estou bem, o momento que eu estou atravessando é difícil, o momento que eu estou atravessando é complicado, por favor me ajuda. Todos nós sofremos e passamos por momentos difíceis. Isso não está relacionado a um ou a outro. Todos nós vivemos momentos complicados. E aqui está um exemplo de um homem que está passando por um momento terrível. Quando nós olhamos para a história de Elias, talvez você pense: esse homem nunca vai sentir uma depressão. Este homem nunca vai passar por um momento desse. Um homem que tenha essa intimidade com Deus, um homem que é poderoso na presença de Deus, nunca vai passar. Mas os grandes homens, as grandes mulheres de Deus também sofrem, e talvez sofram mais ainda, e talvez precise de um cuidado ainda maior, porque a batalha, o nível de batalha espiritual ainda se torna mais difícil, mais complicado. E muitas vezes não entendemos essa questão e queremos levar de qualquer forma. Aqui está Elias se isolando por completo. Perdeu o ânimo. Estava saindo de uma batalha terrível. 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 Enfrentando profetas de Baal, enfrentando profetas de Azera. Este homem que havia acabado de ver fogo descer do céu e consumir tudo, todo o holocausto. O homem que arrumou o altar de Deus que estava em ruínas. Este homem, depois de tudo isso, de todas essas batalhas, agora estava entrando em depressão. E é um assunto que nós precisamos tratar, queridos. É um assunto que nós precisamos nos ater a ele com um cuidado ainda maior. Só que Deus nunca vai deixar os seus filhos sem um tratamento. E aqui vem o tratamento de Deus. O Senhor falando com
com Elias. No versículo 5 diz: o Senhor ministrando ao coração dele. No versículo 5: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. Levanta-te e come. Aqui nós vemos o tratamento. Come e bebe e dorme. Sono, para quem não sabe, é terapêutico. Você que não dorme bem, com certeza você vive irritado. Se você não tira um tempo de sono bom, você vive irritado. Você não tem paciência para lidar com as questões do dia a dia. Sono é terapêutico e você precisa dormir. Deus mandou o anjo tratar do seu filho. Deus injeta ânimo em Elias. A cura começa a acontecer quando você verbaliza. Aqui o anjo está conversando com Elias, está fazendo ele verbalizar, ele falar o que está acontecendo. No versículo 8 diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Acabou a depressão? Não. No versículo 9 diz: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? O anjo já tinha tratado, trabalhado, alimentado, mandado ele caminhar. Ele já havia dormido, descansado, e novamente este mesmo homem agora está entrando em uma caverna. Quantos de nós, muitas vezes, não deu também vontade de entrar numa caverna e ficar sozinho? Vamos fazer o teste? Quantos já tiveram essa vontade? Eu vou levantar as mãos. Vou levantar o pé também. Foram muitas as vontades. Entrar numa caverna, ficar quietinho, sem ouvir ninguém, sem estar perto de ninguém, quieto, sossegado. Mas isto chama-se depressão, ou início de uma depressão. Isso pode ser início de uma angústia, que talvez ela pode se transformar em uma angústia profunda. Para quem não sabe, a angústia profunda, ela traz os sintomas de uma pessoa como que se estivesse com AIDS, porque emagrece, cai cabelo, e outros sintomas ainda piores. Agora Deus está tratando, e a presença de Deus deu o toque final no processo de cura de Elias. Nesse momento, por mais que pessoas queiram nos ajudar, quem dá o toque final na restauração é Deus, é o Senhor. Deus conhece você. Deus conhece você por completo, corpo, alma e espírito. Como Ele conhece você, Ele também sabe do momento que você está vivendo.
Também Ele sabe do que acontece aqui dentro, onde ninguém consegue ver, aonde o raio-x bate, mas não aparece no raio-x, não aparece na tomografia, não aparece em outros exames que seja, não vai aparecer. Mas Deus, que é o médico dos médicos, o doutor dos doutores, Ele conhece a mim e você por completo, e Ele sabe aonde curar, Ele sabe a forma como tratar a cada um de nós. E é exatamente isso que Ele deseja fazer. E você vê Deus fazendo isso em relação a Elias, mandando comer na hora certa, mandando dormir, conversando, fazendo este homem verbalizar o que está acontecendo, qual é, aonde é que está a dor. Aonde está a dor? O que tem incomodado você? O que é que tem tirado a tua paz, a tua tranquilidade? O que é que tem afastado você do primeiro amor? O que é que talvez esteja impedindo você de fluir na presença de Deus, de executar o projeto poderoso que Deus tem para a sua vida? Onde é que está esta dor? Verbalizar, falar. E muitas vezes nós achamos que essa questão está relacionada ao Senhor, mas não está. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós recebemos, o que nós recebemos? Perdão. Mas a palavra de Deus diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e serdes curados. Então, para que esta cura relacionada a isso venha para a minha vida, eu preciso verbalizar isso com alguém, eu preciso compartilhar esta dor com alguém, eu preciso colocar para fora. Alguém precisa orar comigo relacionado a isso. Eu não posso carregar uma bagagem que não é minha, porque é exatamente isso que o diabo tenta fazer. Vai tentar colocar bagagens para você carregar, mas essa bagagem não é sua. Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Ele já cravou lá na cruz a cédula que era contra nós. Então por que carregar isto? Por que viver desta forma? Por quê? Por que viver doente? Como eu disse logo no começo, começamos a nos afastar da presença do Senhor, espiritualmente falando. Com isso as emoções vão ficar abaladas. Emoções abaladas, vão surgir enfermidades no físico. Uma série de enfermidades hoje que está relacionado ao abalo das emoções. Quer saber uma? Câncer, problemas no estômago, problemas seríssimos. Sabe por quê? Sabe quem mais são as pessoas que sofrem com isso? As pessoas que menos falam, que menos compartilham a dor, são as pessoas que mais sofrem, que mais padecem. Aleluia, Jesus. A presença de Deus aqui deu o toque final no processo de cura. No processo de cura. No processo de cura de Elias. No versículo 14, depois de
do Senhor mostrar várias coisas aqui para ele, falar com ele de várias formas. No versículo 13 diz: e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Você está vendo aqui? Elias está... Obrigado, mano. Elias está falando aonde é que está a sua dor, o que é que aconteceu, o que levou ele a ficar no estado que ele estava vivendo. Compartilhe, querido. Compartilhe. Não fique carregando uma carga que não é sua. Tira para fora aquilo que tem incomodado você. Libere perdão. Fale com teu Deus, libere perdão. Mas a palavra de Deus, ela é clara, como nós falamos: confessai as vossas culpas uns aos outros e serdes curados. A cura vai vir no momento em que você abrir o teu coração e falar da tua dor, do que está incomodando você. Aqui nós estamos tirando exemplo de um dos maiores profetas da história da Bíblia, de todos os tempos. E esse homem, ainda que não fosse conhecida como uma depressão, mas quando nós lemos, nós entendemos que verdadeiramente estava em uma depressão profunda. Sabe qual é a real? É que muitos cristãos vivem uma falsa espiritualidade, e pior, não procuram ajuda. Vivem uma falsa espiritualidade. Você olha para o casco perfeito, mas quando olha por dentro, está doente, está abalado, emoções abaladas. E sabe o que é pior? O pior é que as pessoas conseguem caminhar bem por um tempo dessa forma, e depois não conseguem mais. Alguns param, regridem, ficam estagnados, não crescem, não prosperam. E ao contrário disso, Deus quer que você cresça, que você prospere, que você não fique estagnado, que você flua na presença dEle, que verdadeiramente a tua vida seja um canal de bênçãos, para que Deus possa mover outras pessoas através da sua vida. Uma pessoa só pode ser feliz de verdade se ela estiver totalmente curada, corpo, alma e espírito. Não dá para dizer: olha, eu estou bem, se o físico está doendo. Não dá para dizer que estou bem se a minha alma está gritando. Se a minha alma está doendo, não dá para dizer: olha, eu estou bem. Eu posso até conversar, eu posso até não ter entrado numa caverna, literalmente, mas muitos entram numa outro tipo de caverna, que se isolam. Não dá para dizer que estou bem se espiritualmente eu perdi a comunhão com Deus. Como eu posso dizer que eu estou bem, sendo que a minha comunhão está totalmente abalada?
Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje, aqui, agora. Deus tem cura para você, seja físico, seja na alma, ou seja no teu espírito. Existe cura para você. Deus quer curar você. Deus quer ministrar sobre a sua vida. Deus quer trabalhar em você de forma poderosa, como fez aqui com Elias, e ele deu continuidade no seu ministério. Deus levantou aqui um sucessor para ele, levantou Eliseu, que já foi uma força, e Deus continuou trabalhando e usando até o momento de o Senhor levar para si. Olha a forma como Deus amava a Elias. O poder que este homem exercia, mas isso não impediu este homem de entrar em uma depressão. Quem somos nós mesmos? Então, sabe o que isso quer dizer? Que precisamos de ajuda, uns dos outros. Uns dos outros. É assim que a igreja funciona. Mas sabe o que o inimigo tem feito? Colocado divisão, separação. Infelizmente, somos conhecidos como o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás, e isto é uma vergonha para nós. Em qualquer exército do mundo, fora este, as pessoas vão buscar os seus feridos no campo de batalha. Um dos filmes que mais me impactou, se você puder assistir, assista, é Até o Último Homem. É a história de um homem que ele estabeleceu algo no coração dele, não pegar em arma, e ele sofreu de todas as formas. De todas as formas. Mas ele executou o chamado dele, de tirar os homens feridos do campo de batalha. Nós também fomos chamados para trazer cura àqueles que estão feridos nos campos de batalha, porque muitas vezes, muitas vezes, pode ser nós mesmos. Deus chamou você com um propósito específico. Deixa o Senhor sarar você, deixa o Senhor tratar de você, para que verdadeiramente você seja um soldado que vai ajudar na restauração de outros. E para isso precisamos de cura físico, alma, e ser restaurados espiritualmente falando. Amém, Jesus. Estamos prontos para ajudar você. Estamos prontos para atender você. Só que nessa igreja nós não tem só o pastor aqui como homem de Deus. Tem presbíteros abençoados aqui nesta igreja, ministros abençoados aqui nesta igreja, pastores abençoados nesta igreja, assessores que estão na posição que estão, porque são homens de Deus, e você pode procurar essas pessoas, que com certeza essas pessoas vão ajudar você. Agora, o que não pode é entrar numa caverna e morrer sozinho. Amém, Jesus? Vamos nos colocar de pé.